Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dihaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Namastê, bem-vindos. Então, ontem nós chegamos a esse ponto aqui. Isso aqui, a aula de ontem foi muito voltada para o esoterismo, né? Locas, você deixa um corpo, você vai para essa ou aquela loca, você esgota, desfruta, né? Exaure, punha, aí depois você não tem condição de produzir mais reserva de moeda, você quando gastou as moedas, tudo isso é interessante, né? É esotérico, é um pouco assim, não é muito relevante, tem aquilo que não é relevante para o autoconhecimento, mas eu acho que é interessante, porque isso é um tema que interessa a todos nós compreender, né? Que essas locas, nos planos sutis, né, elas não nos permitem, né, produzir punha-papa. Importante compreender isso, compreender o valor do nascimento dentro dessa ordem estruturada do modo que é, na qual nós temos os instrumentos de ação, os instrumentos de percepção, o nosso livre-arbítrio e a capacidade de interagir através desses instrumentos, né, num campo físico material e exercer, como é que se diz? E exercitar o nosso livre-arbítrio de modo a produzir punha ou crescimento espiritual. Então, são coisas que vale a pena a gente abordar, né? E o fato de que, né, não existe nenhuma segurança que não seja a compreensão da natureza de Deus. Um tema maravilhoso, eu explorei muito isso nas últimas duas aulas, né? E por que compreensão de Deus é uma coisa muito importante, né? Então, o fato de que não existe segurança em nada desse mundo, muito importante, né? Então, nós compreendemos isso, nós somos Vedantins. Vedantins são aqueles que compreenderam que nada, nada, nada deste mundo físico e nem mesmo dos objetos sutis irá produzir a paz, a segurança, né? E, e a felicidade, satisfação, alegria que nós estamos buscando. Aquilo só é possível quando nós reconhecemos e reivindicamos a nossa natureza, né? Satitananda, a nossa natureza, consciência ilimitada, né? Só um minutinho aqui. Ok. Então, hoje nós estamos dando continuidade a esse tema de ontem. Agora, a próxima preocupação é, senhor é confiável. Então, esse é um tema também. Nós sabemos e nós aprendemos que a gente não pode confiar em nada nesse mundo, porque tudo se modifica de momento a momento, né? Quando se pensa que você tem uma situação econômica perfeita, um relacionamento perfeito, uma casa perfeita, né? Um trabalho, qualquer coisa, você sabe que tudo é um fluxo constante de modificação. Fundamentalmente, você não pode confiar em nada, né? Confiar em nada, 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 nem deste mundo, nem dessas locas prometidas que envolvem, primeiro você tem que morrer para depois desfrutar, mas sem que você morra antes, você não pode confiar em nada aqui. Então é uma questão muito bonita, válida. E o senhor, será que o senhor é realmente confiável, né? Então nós temos que compreender os dois níveis do senhor, o senhor Saguna e o senhor Nirguna, né? Então, o Gita, né, e muitas das nossas escrituras que abordam Kama Yoga, Dharma Yoga, dizem que o Saguna Senhor, ele é confiável mesmo, né? Ele é confiável, mas ainda assim ele não faz milagre. O quê? Heresia, não faz milagre? Não, ele não faz milagre. Ele é confiável desde que nós façamos as nossas partes, né? Faça da sua parte e eu te ajudarei, né? Eu sou aquele que vou prover a você com o seu ganho, e com a preservação do seu ganho, que serve, mas o seu trabalho tem que ser um trabalho espiritual, e a sua interação
com o campo tem que ser em observação do Dharma, de modo que você possa ser beneficiado por punha, que eu vou dar para você, por parábada favorável, né? Se você quer segurança, um senso de proteção, seja uma pessoa religiosa e espiritual, observe todas as minhas leis, todos os meus princípios, viva de acordo com tudo isso, e deste modo você está interagindo e obtendo um senso de segurança que é inerente à compreensão das leis e princípios do Criador e o modo ao qual eu me estou adequando, harmonizando, né, conformando essas leis. Então, isso vai gerar um estado de espírito que é um estado de mais alegria, mais segurança e mais paz. Portanto, me conheça. Conhecendo a mim, você vai obter a segurança, a paz e a satisfação que você está buscando, que você jamais vai encontrar no ganho de nenhum objeto de desejo, mesmo que seja R$ 1 trilhão, tá? Você ganha 1 trilhão e você perde 1 trilhão. Então, será que o senhor é confiável? Eu diria que sim, é confiável, né? Mas essa confiança não é uma confiança do tipo de fé cega. Ah, não, me voltei para Deus, eu estou orando todo dia, eu preciso de segurança, eu preciso disso e daquilo. Não, não é assim. Você precisa compreender o Senhor. Isso aqui é um grupo de Vedanta. Yana é a chave de tudo. Compreende o Saguna Deus primeiro. Se você compreende esse Saguna Deus, aí você vai aprender a interagir, vai compreender esta relação criatura-criador, de tal modo que você vai viver, né, em respeito a essas leis, e desse modo você vai desenvolver um sentimento de estar protegido pela compreensão que você teve, a compreensão madura deste relacionamento criatura-criador. Fundamentalmente, o que é Saguna Deus? A lei do karma. O que é a lei do karma? Causa e efeito. Então, se eu compreendo profundamente a lei do karma como Deus, né, então não tem essa de eu dizer assim, não, Deus não é confiável porque eu estou me comportando bem ultimamente, eu estou sempre fazendo pujas, rezando, orando, e ainda assim eu estou experimentando cada vez mais adversidades ao plano pessoal e ao plano coletivo. Então, tem alguma coisa errada com esse Deus não é confiável. Não, você precisa compreendê-lo mais profundamente. Se você compreendê-lo mais profundamente, né, o que que ocorre? Aí eu compreendo a lei do karma. Aí eu desenvolvo uma capacidade intelectual, cognitiva, de aceitar os meus karmas como se fosse um presente, uma oportunidade, né, para mim, né, reconectar os pontos entre minhas ações e atitudes e os resultados que eu estou colhendo. Tudo na vida é uma oportunidade. E a gente, compreendendo o Senhor, a gente confia naquilo que o Senhor nos concede, como nossos parábadas karmas. Então, a nível de Saguna, o Senhor já é uma grande segurança, como ele diz, eu vou cuidar de vocês. Simplesmente me compreenda, me conheça, desenvolva este amor pelo conhecimento de Deus, né? Você pode buscar, como eu costumo dizer, você pode buscar o autoconhecimento através da compreensão do eu, do Atma, do ser, aquele que brilha no intelecto humano. Ou você pode buscar através da compreensão de Deus, né? De Deus, manifesto como? Como Saguna Deus. O que isso significa? Conhecimento total, inteligência suprema, que sustenta, projeta, né? Mantém essa ordem e recicla tudo de momento a momento. Então, tudo isso, toda essa compreensão é o que nos dá a segurança e a paz, que só é possível através, ó, como Nisargadatta costumava dizer, understanding is everything. A compreensão é tudo. Sem a compreensão não existe crescimento espiritual. Você pode ter um amor devocional, emocional, sentimental por Deus, de cair lágrimas, de encher um balde de lágrimas, mas sem a compreensão, essa devoção ainda é infantil e o indivíduo não se sentirá protegido. Então, aqui ele fala que eu sou o maior seguro de vida que existe, né? Contra fogo, contra furto, contra sequestro instantâneo, contra tudo, entendeu? Contra calamidades, eu vou cuidar do seu ganho e da preservação do seu ganho. Porque todo ser humano se preocupa com isso. Ele quer o que quer e ele imagina que, obtendo aquilo que eu quero, eu vou me sentir mais seguro.
Mas uma vez que a gente tem um segundo problema imediatamente manifesto, como manter, como preservar o que eu agora obtive, né? Sem considerar que depois a gente muda de ideia e diz, não era bem isso que eu queria, agora eu quero aquilo outro, né? Então, eles colocam, a escritura coloca muito brilhantemente aquisição e preservação. E qual é a condição para isso? Eu tenho que compreender o Senhor. E eu permaneço firme, 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 focado no meu Upasana a respeito de Saguna, Deus como inteligência suprema, né? Mas tão firmemente, tão dedicadamente, tão sistematicamente, né? O compromisso é tão grande, né? Que eu realmente irei manifestar, né? No seu intelecto essa compreensão, né? Comprometido para as pessoas. Esses são os devotos que consideram o Senhor como um próprio fim, né? E ontem eu abri diversos parênteses para explicar isso, né? Quando você usa o Senhor como um meio para obter coisas do mundo, você é o devoto mais infantil. Quando você usa o Senhor como um fim, né? Como um meio para obter o quê? Segurança, paz, tranquilidade, punha, né? Quando você utiliza o Senhor como bom karma yoga, como meio para obter o quê? Crescimento, elevação, purificação, né? Então você ainda está usando o Senhor como meio, mas o seu fim é um fim muito superior. Agora você quer o quê? Você quer o conhecimento espiritual. E por que você quer o conhecimento espiritual? Porque você quer entrar no terceiro e último estágio do Bhakti, do Bhakta, que é simplesmente compreender que eu, em minha natureza Nirguna Atma, sou o mesmo Atma de Paramatma, o mesmo Atma de Ishvara Atma, o mesmo Atma de Brahma Atma. É um Atma único, de natureza não dual, né? Então, em ambos os casos, o indivíduo vai experimentar um senso de segurança, paz e liberdade que o clímax de tudo isso é manifesto através do terceiro estágio, né, no qual o indivíduo ele se torna autoconhecido e consciente, e a compreensão de Aham Brahmasmi, eu sou aquele Atma de Brahman. Só um minutinho. Por que que está dando isso? Ah, ok. Então, aqui o Swami apresenta um pouco mais de psicologia, né? Que todo mundo quer o que quer para se sentir seguro, eu já abordei um pouco disso, né? Com exceção dos sannyasis que renunciam às coisas deste mundo, eles não querem participar no mundo, eles não querem interagir na sociedade para obter coisas, para desenvolver uma sensação de proteção e segurança. Por quê? Porque, fundamentalmente, em teoria, são almas mais maduras, né? As almas que chegam aqui e dizem assim, não, não, para mim não estou mais interessado em nada disso, né? Que você está interessado? Eu estou interessado em autoconhecimento e moksha. Ah, mas para isso você tem que conhecer a natureza de Deus. Ok, eu quero conhecer a natureza de Deus, porque somente então, mais tarde, eu posso me resolver em Deus como Deus, né? Eu sou aquele Atma de Brahman, mesmo Atma, né? Eu sou infinitamente não limitado. Esta é a minha real natureza. Então, os sannyasis são aqueles que não se interessaram porque, em teoria, são as almas mais maduras, né? Enquanto que um grihasta, como nós sabemos, né, nós temos muitos papéis sociais, família, negócios. ah, mas é importante que a gente compreenda que a busca por artha kama, que é objetos que nos dão segurança e prazer, satisfação sensorial, entretenimento, todos esses objetos, né, são objetos, experiências finitos, limitados, né? E eles podem produzir um sentimento de segurança, sim, né? Mas é um sentimento de segurança defeituoso e muito temporário, né? Muito impermanente, vem e vai, muito rápido, né? Então, é o conhecimento de Nirguna, né? Brahman e Saguna Brahman, que irá realmente desenvolver isso que a gente chama de um estado mental, um estado de espírito. A gente sabe que o ser humano, ele vive através de diversos estados mentais. O ser humano, ele possui um intelecto inteligente, que é um fluxo constante, né? De estados. Os estados vão se modificando, tá?
Você acorda de manhã mais tamásico, aí daqui a pouco você toma um, dois, três cafés, aí daqui a pouco você liga os motores, começa a fazer os seus trabalhos, você vai ficando muito rajásico, aí você se dá conta, diz, não, agora esse estado está muito rajásico, deixa eu beber uma camomila, né? Então a gente vai, o ser humano vai experimentando estados. Então, quando a gente fala que a segurança é um estado de espírito, né? Então, é um estado no qual o indivíduo ele já não tem preocupação a respeito do futuro, que é a preocupação de todos nós, é como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser o futuro. Será que eu ainda vou manter aqueles 2 milhões de reais no banco? Será que vai cair? Será que eu vou perder? Será que o governo vai confiscar tudo? Aquilo que seja, entendeu? A preocupação é sempre a respeito do futuro, né? Então, esse estado de espírito é um estado que muito associado, ó, estou devagar, né, porque eu estou querendo dar um exemplo do que pode ser feito. Esse estado de segurança é muito associado àquele conceito muito conhecido por todos nós de viver no aqui e agora. Quem é que já nunca ouviu falar sobre, o barato é viver no aqui e agora, né? Então, essa história do aqui e agora existe eternamente, sempre existiu. Porque o mundo espiritual, ele quase que invariavelmente, ele é uma expressão de um estado mental de alguém que tropeçou no autoconhecimento, teve o seu estado mental modificado, não tendo acesso aos conhecimentos que é o remédio para cancelar ou destruir ou remover a ignorância que causa o estado mental problemático, sem ter essa compreensão, eles tropeçam no autoconhecimento, eles desenvolvem um determinado estado, e aí depois diz, olha, você precisa de viver no aqui e agora. Então, como é que eu vou viver no aqui e agora? Ah, você tem que fazer um esforço. Você permanece presente, mas eu estou sempre presente. Não, não, mas você tem que fazer um esforço, a mente tem que permanecer presente também. Então começa todas as yogas de supressão e controle. Supressão e controle. Supressão e controle, força de vontade são ok, mas eles precisam estar aliados com o quê? Com uma profunda compreensão dos mecanismos que causam a mente problemática, a mente perturbada, a mente ansiosa, a mente preocupada, né? Então, o que é o estado de espírito de segurança? É um estado de espírito no qual você já nem pensa mais no como é que vai ser o dia de amanhã. Você vai vivendo dia a dia, sabendo que nesta ordem, o seu jiva aparente, que é o complexo corpo-mente, vai passar por qualquer que seja o parábada, né? Mais adverso, menos adverso, aquilo não está no seu controle. Tudo que você tem que fazer é viver sua vida em observação ao Dharma, fazendo o seu trabalho de consolidação deste conhecimento espiritual e deixando o dia amanhã por conta do sistema Ishvara, né? Então, deste modo, você vai desenvolvendo uma mente mais livre de preocupações futuras, um estado de espírito mais seguro, né? Mais despreocupado. Por quê? Porque agora você compreendeu que a compreensão é tudo, como dizia Nisargadatta Maharaj. Tá? Compreensão é tudo, né? Então, como que você vai se sentir seguro? Né? Compreendendo a natureza de Saguna Deus, que é um trampolim para compreender a natureza de Nirguna Atma, que é idêntica ao meu Jiva Atma, Atma do meu Jiva. Então, eu sou a única realidade, eu sou o Atma, né? Eu sou este Jiva Atma, cujo Atma é idêntico a Paramatma. Portanto, não somente antes eu tinha obtido um sentimento de segurança, porque eu tinha compreendido a natureza de Saguna, Deus, porque eu estava vivendo no formato triangular. Eu, Jiva, Ishvara, o Criador, Jagata, a criação, e eu, né, compreendendo as leis que regem este Jagata, o meu papel, o meu relacionamento com o Criador, compreendendo tudo isso, né? Eu já estava desenvolvendo uma mente muito menos problemática, uma mente mais segura, mais no aqui e agora, né? Não porque eu estava forçando a mente a não sair do aqui e agora, não, porque eu compreendi os mecanismos que extrovertem a mente com preocupações desnecessárias, absolutamente desnecessárias, né?
Então, tudo isso é fruto deste conhecimento. Todo mundo quer essa segurança. E aí o Islam me apresenta um exemplo bacana. Ele fala assim, a segurança você não encontra em ninguém, né? Se você, se você sente que ambos estão mutuamente protegidos, né? Isso significa que ambos estão inseguros. Não, não, eu vou encontrar uma pessoa, aí nós ambos estaremos seguros, né? Mas não ocorre como nós sabemos. É como se você desse R$ 10 para uma pessoa e pedisse de volta os R$ 10, né? Então, não, eu estou meio inseguro, mas agora eu encontrei esse relacionamento novo, essa pessoa, né, maravilhosa, eu tenho um pouquinho de segurança aqui, eu vou dar para você, mas eu quero de volta, porque a pessoa também não tem a segurança, né? Segurança é um estado de espírito de pessoas elevadas espiritualmente, né? Então, é como se você tivesse dois mendigos dizendo assim, ó, mendigo, você está em necessidade aí, vivendo nessas ruas, né, de Tiruvannamalai, ou de Bombay, que é pior ainda, né, Mumbai, está vivendo aí. Então, tá, ó, eu vou te apresentar para um outro mendigo, eu vou dizer, ó, você vai começar a prover alguma coisa para esse mendigo vai prover para você. Prover ou prever, Marcelo? Prover. Obrigado. Então, você, mendigo, você vai prover 2 refeições por dia para esse outro mendigo. E você, outro mendigo, você vai prover 2 refeições por dia. Como é que vai dar certo isso? Né? Ambos estão vazios, eles não possuem nenhuma segurança, não possuem nenhuma refeição. Você não consegue obter segurança da insegurança. Se você juntar 10 pessoas inseguras, isso não irá produzir uma pessoa segura, nem menos, né? Porque vai produzir o quê? Uma insegurança potencial ao 10, né? Ó, Arjuna, mesmo aqueles que são devotos de outros deuses finitos e que os adoram com fé, estão adorando somente a mim sem saber. Então, agora é esse 23 e vai o próximo arquivo todo em torno desse mesmo tema, que é um tema que nos diz que dentro do âmbito da cultura védica existe uma infinidade, né, de deidades, divindades, deuses, né? O hinduísmo, né, é criticado por isso, né? Porque é uma religião de muitos deuses e, na verdade, existe somente o Deus. Não, nós sabemos, né? E a cultura vedântica, védica, hindu, sabe que existe somente um Deus, mas no início, né? Os indivíduos, os devotos, não estão qualificados para isso porque eles querem coisas desse mundo, né? Aí os próprios indivíduos começam a projetar imagens de deidades. Ah, não, eu estou com uma doença aqui horrível. Isso ocorre no Brasil também. Não tem um santo aí que cura das doenças? Eu sei, o São Jorge, é isso e aquilo, né? Vai me proteger disso. Essa é cultura local, é consenso do Jiva Atman. Eu estou com alguma coisa e eu ouvi dizer que aquele santo ali, aquela deidade, ela protege no caso de doença, no caso de fome, no caso, né? Então a gente vai desenvolvendo esses mitos, né? E é melhor do que nada, é melhor do que você não compreende Nirguna Deus, não compreende um único Saguna Deus como inteligência total, né? Você tem uma mente rudimentar. Você compreende um Deus criador? Sim, porque não existe criação sem criador. Legal, é melhor do que ser materialista, né? Então, como é que você vai lidar com esse Deus criador? Ah, não, eu sei que ele me criou, né? E agora ele tem que me prover aquilo que eu preciso. Eu preciso de recuperar minha saúde, né? Ah, mas o que que você fez para ficar tão doente? Ah, eu estava comendo só no McDonald's, né? E tomando 2 litros de Coca-Cola por dia. Eu falo assim, não, então isso você tem que parar de fazer. Não, isso eu não posso, porque eu adoro comer aquilo, mas eu quero que a minha divindade, né, me cure agora, né? Então, tem espaço para tudo no âmbito de uma religiosidade infantil, né? E os Vedas, eles aceitam tudo isso ao ponto de desenvolverem tecnologias ritualísticas
para que o indivíduo possa fazer aquilo verbalmente e fisicamente, focando em Deus para obter alguma coisa. É um nível de espiritualidade muito infantil, e o Swami só está indo fundo em tudo isso aqui agora, porque ele está falando com um grupo heterogêneo, né? Lá na Índia, né? Pessoas de todos os níveis, pessoas totalmente inseridas no âmbito de todas essas divindades e todos os rituais, né? E práticas e pujas para obter coisas dessas divindades, tá? Então aqui ele diz, mesmo aqueles que são devotos dos meus deuses finitos, nós já estabelecemos que qualquer Deus que seja definido por atributos, por nome, por forma, é finito. Tudo aquilo que tem atributo é já limitado pelos atributos que fazem desse Deus um Deus que cura o câncer, por exemplo. Daqui a pouco vão criar um Deus que cura câncer. Ah, então ele não cura o quê? Ah, ele não cura a hepatite, né? Ele não cura a diabetes, tá? Então, qualquer Deus que seja definido por atributos, por nome, por forma, é limitado. São conceitos, são objetos conceptuais projetados pela mente humana. Você pode, sim, né, permanecer focado naquele símbolo de Saguna Ishwara como pura inteligência, como eu já coloquei no passado, é como se Saguna, o Criador, este ser autoconsciente, a compreensão, o conhecimento de todo o universo, passado, presente e futuro, né? Ele está ali, ele é presente, mas ele é tão sutil como o puro Satyavaguna que os devotos não conseguem conceber um Deus que seja um corpo de pura inteligência, né? Que projeta, sustenta e recicla tudo de momento a momento. Como é que você vai conceber um Deus tão sutil como esse? Então, o pessoal precisa de símbolos mais rudimentares, mais né, grosseiros, né? Então, ele diz que esses deuses, eles são deuses finitos, né? E eu costumava dizer, eles são como que representantes de Ishwara, que é o Saguna Ishwara, que é pura inteligência. Não é que Ishwara disse assim, olha, eu vou mandar os representantes meus. Não, Ishwara está ali, ó, eu sou o único Deus. Eu sou o único criador aparente desta ordem aparente na qual vocês, jivas aparentes, interagem. Eu sou o cara, né? Mas vocês não me veem, então, não é que eu vou lançar para você todas essas criaturas, entendeu? Ishwara, o Sagura Ishwara permanece ali e a galera simplesmente começa a projetar símbolos deste Criador numa ordem muito mais tangível e rudimentar e grosseira para pedir coisa, para ver coisas. Você entende, Mariné? Você entende? Hã? Então, tudo isso é um mecanismo de projeção das mentes dos jivas. E aí ele diz, todos esses aqui trabalham para mim. Tudo bem, é mais analogia, é mais, como é que se diz? Metáfora. Ninguém está trabalhando para Ishwara, os jivas projetam, e é melhor que eles tenham um símbolo grosseiro de Deus do que eles rejeitarem Deus completamente. Você entende, Marilete? Então ele diz: deixe que essa galera, né, me adore através desses símbolos finitos. Deixe que eles desenvolvam fé nesses santinhos, né? Eles não sabem, mas eles estão adorando somente a mim, porque toda devoção, no final das contas, saibam os meus jivas ou não, elas são canalizadas a mim. Eles não conseguem me ver em minha natureza pura sátiva, me ver nessas divindades, nessas deidades projetadas por eles, mas no final tudo vem para mim porque esses deuses finitos, eles são simbólicos, eles não existem realmente, tá? Eles não existem realmente. Ou se existem, a gente pode dizer, não, mas existe alguma coisa, sim, se de repente existem, são avataras. O que são avataras? São almas, né, muitíssimo elevadas em alguns casos, né, que passam por aqui e deixam uma marca profunda na lembrança de uma determinada cultura, né? Então, avatares é um modo de a gente compreender essas figuras como Cristo, como Krishna, né? Alguns dizem que, de repente, é a mesma entidade concebida em culturas diferentes, né? Então,
eles estão adorando a mim, somente a mim, porque todas essas devoções, todos esses pensamentos, eles são canalizados a mim, né? Porque existe somente um Deus, um Saguna Deus, Ishvara, inteligência suprema. Então, aqui ele está falando sobre bhaktas. Bhaktas sem interesse materialista são aqueles que me adoram. Agora, isso significa que todo buscador de moksha deve adorar Krishna. Isso significa que não se deve adorar outras divindades. Portanto, há uma questão sobre quem é uma divindade superior e quem é inferior, né? O problema surge. Aí o Swami vai por aqui apresentando alguns outros textos religiosos hindus, nos quais outras divindades, como Vishnu, Shiva, eles são apresentados como o o Ishvara real, e os outros são representantes dele. Aí essa briga permanece. Por quê? Por causa, na linguagem das exposições desses Puranas, na linguagem, quando você apresenta o Bhagavad Gita, no qual Krishna, né, fundamentalmente, ele é Nirguna Ishvara, às vezes ele fala como criador Saguna Ishvara, e ele diz todas as outras deidades, entendeu? Elas são simplesmente como que símbolos daquilo que eu sou, que fundamentalmente é Nirguna Ishvara, tá? Então, o Gita, né, que é um Purana centrado em torno desta entidade Krishna, ele apresenta Krishna, né, como o, o Ishvara principal, digamos assim, em sua natureza Saguna e Nirguna. Aí você vai para um outro Purana, e neste outro Purana eles apresentam o quê? Eles apresentam este, este outro Shiva, o Vishnu, né? Como se fosse a principal e os outros são secundários, tá? Então, por que que o Swami está falando isso? É porque compreenda e pare de ficar disputando e brigando e fazendo até guerras, né? O Swami recentemente nos disse que eles chegaram ao extremo de quê? De simplesmente de modificarem alguns daqueles mantras, retirando o Ram, né? Krishna, 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 Krishna. Antes era Rama, Krishna, Rama, Krishna. Agora é Krishna, Krishna, Krishna. Porque o pessoal ficou fanático. Não, não. O meu Ishvara é superior. Este é o real Deus, né? Então tudo isso ocorre, né? Então, o Swami vai passar uma boa parte dessa aula de hoje falando sobre isso, que eu vou reduzir as repetições ao máximo, porque a gente não tem esse problema aqui, a gente já compreendeu, e o nosso objetivo é a autoinvestigação e o autoconhecimento. Quem é que não compreendeu o que é Saguna Ishvara do ponto de vista do Karma Yoga, que é uma ciência, a ciência de Deus, a ciência de Saguna Deus, né? Extremamente sofisticada, que resolve a mente humana, que produz uma segurança e uma paz enorme na medida que a gente compreende esse relacionamento. Quem é que não compreendeu o que é o real Deus aparente, o que é o real Saguna Ishvara, desta ordem aparente, o real aparente Saguna Ishvara, nesta ordem aparente, né? Que é pura inteligência, pura Sattvaguna, inteligência que projeta, sustenta e recicla tudo de momento a momento. Mas isso é muito sutil. E eu não tenho nenhum problema se alguns de vocês precisarem de símbolos mais densos, como a imagem de Cristo, a imagem disso, a imagem daquela, entendeu? O Cristo mesmo, né? Sarasvati, etc. Nenhum problema, mas saiba que o objetivo é você passar por esse símbolo até que você desenvolva a visão do Karma Yoga, na qual você vê Saguna, Criador, Saguna, Deus, como pura inteligência, a inteligência que se manifesta com tudo que existe no universo. Então, eu já não preciso de um puja rum localizado no quartinho da minha casa, no qual eu boto a imagem da minha entidade, aí eu tenho que estudar as tecnologias para fazer puja, mas isso é tão irrelevante para o âmbito do Vedanta Brasil, entendeu? A menos que eu esteja enganado, a menos que vocês queiram isso, né? E se vocês quiserem compreender essas tecnologias em detalhes, de repente existe alguém no Brasil que faça essas exposições, né, dessas tecnologias, mas são para buscadores mais infantis.
Qualquer que seja o devoto que deseja adorar fielmente qualquer forma particular, sou eu que estabeleço esta mesma fé neste devoto. Por quê? A fé do devoto é para com o Criador. O símbolo utilizado é irrelevante, é de acordo com o grau, o estágio de crescimento do devoto, né? Então, no final das contas, todo esse dinheiro vem para minha conta, a conta kármica, né? Ishvara é aquele que contabiliza todos os papas, né? E tudo isso vai simplesmente para o Ishvara, o único Saguna Ishvara, né? Então, qualquer que seja o devoto que deseja adorar uma forma particular, saiba que você está adorando a mim. Sou eu que estou estabilizando esta fé, desenvolvendo, cultivando, entendeu? Porque o devoto é aquele que está interessado em compreender Deus e ele compreende a modo seu, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um. Qualquer que seja a forma de Deus, saiba que é uma forma e natureza finita. Todas as formas são finitas, todas elas existem dentro do âmbito do espaço-tempo. Seja na forma Krishna, Shiva, Vishnu ou qualquer outra divindade pessoal, é sempre finita. Aí ele fala uma coisa muito bacana, mas saiba que esses símbolos do infinito são importantes para invocar o infinito. Você entende? Quem é que não entende? Saiba que o símbolo do infinito é importante para invocar o infinito, mas isso somente se você é um Vedantin que sabe que isso são somente símbolos daquilo que é o Nirguna Ishvara. Entende? Você precisa saber disso, porque senão como é que a gente vai conciliar o fato de que o Yanni, que sabe que só existe um Atma, e que é o Atma do seu próprio complexo corpo, mente e sentido, e ainda assim ele experimenta devoção a essas divindades, deidades que são símbolos. Como é que você vai reconciliar isso? Entendeu? É por quê? Porque o Yanni sabe, isso aí é só um símbolo, eu estou fazendo este ato devocional para um símbolo de mim mesmo. Vocês entendem tudo isso? Hum? Então, esses símbolos, ele não existe fundamentalmente problema de invocar esses símbolos finitos, se você compreende que todos os símbolos são finitos, mas eles servem para que eu possa invocar a natureza infinita do Atma, a natureza ilimitada do Atma. O que invocamos será puramente em nossas mãos. O valor de uma divindade depende disso, da nossa invocação. Eu também dei um exemplo da folha do cheque, nós recebemos esses cheques em brancos, e aí a gente vai escrevendo, né, os cheques, cada folha, de acordo com os nossos desejos, de acordo com aquilo que a gente quer invocar, né? Depois de escrito, antes de escrito, as folhas tinham o mesmo valor, valor em branco, cheque em branco. Então, eu vou invocar o Senhor, porque eu quero compreender o Senhor, eu quero o punha, mas ainda assim o Senhor é impotente de me dar o punha, menos que eu mereça o punha, não é assim, Betânia? Hum? Eu vou invocar o Senhor. Eu quero punha, eu quero punha, eu quero punha, eu quero punha. Assim, oh, que legal que você lembrou de mim, tá? Agora eu vou te contar a história aqui. Se você quer punha, você tem que fazer por onde, né? Venha para as classes do Vedanta todo final de semana e comece a realmente viver esses ensinamentos do Karma, Dharma e Moksha, né? Você quer punha? Tá. Existe um processo. Vai depender de você, né? E se você quer realmente invocar divindades somente finitas, você sabe que, de repente, você consegue até, né, obter, através desta devoção mais infantil, né, desde que você compreenda que você também tem que fazer alguma coisa por onde, e a coisa mais importante, que é a estrutura de toda a religião que existe no mundo, são normas de condutas. Todas as estruturas religiosas falam sobre o Dharma de linguagens diferentes. Ah, você quer essa religião, quer aquela religião, você quer essa deidade, divindade, você quer o que quer assim, quer quando quer assim, tudo mais. A condição número um é você tem que observar o Dharma.
né? Todas elas falam isso. Então, se você quer coisas desse mundo, tudo bem. Você lembrou que existe Deus? Deus é aquele que vai conceder realmente os resultados, né? Ele integra todos os fatores operando no campo. E agora a sua parte é, você tem que colocar ações em harmonia com o Dharma e em harmonia com o seu desejo dármico, né? Porque somente o desejo dármico será colocado no campo, ações para obtê-lo que serão em observação ao Dharma. Então, as minhas ações, elas serão dármicas, porque o meu desejo é um desejo dármico, né? E eu vou colocando essas ações no campo, observando o Dharma. Aí tudo bem, qualquer que seja este símbolo de Ishvara, irá me beneficiar como? Com uma mente mais satívica, uma mente mais clara, uma mente mais equilibrada, forte, né? Se você invocar o infinito em Shiva, Shiva se torna infinito. Então, aquele conceito, dependendo do Purana, a gente vai ver que a deidade se torna o Deus infinito e as outras se tornam as finitas. Depende do ângulo, mas tudo isso é simplesmente simbolismo, né? Para efeitos didáticos, né? Para as pessoas que estão muito presas em todas essas imagens, né? Então, no Bhagavad Gita, Krishna, ele representa o quê? O Deus infinito, né? Nirguna Deus. Portanto, Krishna diz, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu estabilizo, eu sou início, meu, enfim, aqueles que se voltam para mim, né, serão protegidos, eu vou cuidar do que eles querem, vou manter o que eles... Então, tudo isso, no final das contas, se refere ao Deus principal, seja ele Saguna Deus, né, pura inteligência, ou Nirguna Deus, que é a natureza de Saguna Deus. E todo esse processo termina quando? Quando esse Jiva Atma chega aos finais ensinamentos de identidade dos Upanishads, que estabelece que o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Saguna Ishvara e o Atma de Nirguna Ishvara, que é a consciência e existência de natureza não dual. Tá? Ok, a gente faz 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica
as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.